um dos romances mais enigmáticos e revolucionários da literatura moderna, onde cada palavra é uma viagem e cada página um labirinto. Bem-vindo ao universo de Ulisses de James Joyce. Olá, amantes da literatura! Hoje no canal N Livros vamos, literalmente, arriscar numa aventura por uma das obras mais complexas e influentes do século XX, Ulisses de James Joyce. Publicado em 1922, este romance é considerado um marco do modernismo literário e continua a desafiar e inspirar leitores em todo o mundo. Vamos entender um pouco mais sobre o contexto histórico em que Joyce escreveu esta obra-prima e mergulhar nas profundezas da sua narrativa. Ulisses acompanha um dia na vida de três personagens principais: Leopold Bloom, um agente de publicidade judeu, Stephen Dedalus, um jovem escritor e professor, e Molly Bloom, esposa de Leopold. Ambientada em Dublin, a história passa-se num único dia, 16 de junho de 1904, e é dividida em 18 episódios que espelham a estrutura da Odisseia de Homero. Enquanto Leopold Bloom percorre a cidade, encontramos reflexões sobre a sua vida, suas relações e suas experiências, entrelaçadas com as de Stephen Dedalus, que luta com questões de identidade e propósito. Stephen, um alter ego de Joyce que também aparece em Retrato do Artista quando jovem, é um intelectual inquieto e procura um caminho na vida após a morte de sua mãe. Bloom, por outro lado, enfrenta questões de infidelidade e perda, navegando pelo luto da morte do seu filho Rudy e a suspeita do affair da sua esposa, Molly, com Blaise Boylan. Cada capítulo de Ulisses adota um estilo narrativo diferente, variando desde o fluxo de consciência até o teatro e a prosa jornalística, desafiando o leitor a acompanhar a complexidade da mente humana e o cotidiano aparentemente banal, mas profundamente significativo. Joyce utiliza uma variedade de técnicas narrativas inovadoras em Ulisses, incluindo fluxo de consciência, monólogos internos e uma multiplicidade de estilos literários que variam de capítulo para capítulo. Essa abordagem não apenas desafia o leitor, mas também oferece uma profundidade e uma riqueza de significado inigualáveis. Por exemplo, no episódio Lestrigões, vemos Bloom percorrendo as ruas de Dublin e refletindo sobre comida, o que nos dá uma visão detalhada da sua psique e das suas ansiedades. Em Circe, o capítulo é estruturado como uma peça de teatro surrealista, repleta de alucinações e fantasias que revelam os medos e desejos reprimidos dos personagens. Além disso, Joyce faz uso extensivo de simbolismos e alusões mitológicas, literárias e históricas. A estrutura do romance, inspirada na Odisseia, proporciona uma camada adicional de interpretação, onde Leopold Bloom é uma versão moderna do Ulisses de Homero, e sua jornada por Dublin reflete a jornada épica do regresso a Ítaca. Stephen Dedalus é um telêmaco moderno, buscando sua identidade e lugar no mundo, enquanto Molly Bloom representa Penélope, cujo monólogo final, Penélope oferece uma visão poderosa da feminilidade e do desejo. Esses elementos fazem de Ulisses uma obra que não só conta uma história, mas também explora a linguagem, a percepção e a experiência humana de maneiras inovadoras e profundas. Vejam agora neste excerto que exemplifica toda a complexidade desta obra. Feche os olhos e ouça. E o sol brilha para você hoje, sim, esse era o lugar, sim, eu perdi quando fui esticar o braço, e toquei o bumbum do trem, sim, e eu pensei bem tanto faz ele ao mesmo agora ser assim, e eu pedi que ele me desse todos os detalhes, eu pensei que estava tudo acabado, e nós estaríamos no mesmo caminho que uma faísca fugaz do pensamento, e eu sabia que era ele mesmo antes de vê-lo, sim, eu estava deitada na cama a noite inteira, e eu estava tão feliz e estava sorrindo para mim, e eu estava deitada de lado. Ele me perguntando com seus olhos para me fazer perguntar sim, e então ele me pediu com seus olhos para dizer sim e meu coração estava batendo loucamente, e eu disse sim, eu vou sim. Este trecho é um exemplo claro do fluxo de consciência e do monólogo interno. Joyce permite que os pensamentos e sentimentos de Molly fluam livremente, sem a interrupção de pontuação tradicional, capturando a natureza caótica e multifacetada da mente humana. A técnica oferece uma profundidade de significado, revelando os desejos, arrependimentos e esperanças da personagem de maneira íntima e visceral. Cada frase corre solta, imergindo o leitor no fluxo contínuo de pensamentos, criando uma experiência literária única e desafiadora. É um livro amplamente estudado, porém uma das eternas questões é perceber o que estava por detrás das intenções do autor e isso pode se ir retirando à medida que vamos avançando na leitura. Joyce queria romper com as convenções literárias da época e explorar novas formas de narrativa. Ele queria criar uma obra que capturasse a complexidade da vida moderna e da mente humana. Para isso, ele utilizou técnicas inovadoras como fluxo de consciência, monólogos interiores e a mudança de estilos narrativos de capítulo para capítulo. Ulisses é uma reimaginação moderna da Odisseia de Homero.
Cada capítulo do romance de Joyce corresponde a um episódio da epopeia grega, com personagens e eventos que espelham os de Homero. Ao fazer isso, Joyce queria criar uma obra que fosse, ao mesmo tempo, profundamente erudita e acessível, uma epopeia do homem comum. Joyce disse uma vez que se Dublin fosse destruída, poderia ser reconstruída a partir das páginas de Ulisses. Ele pretendia capturar a cidade de Dublin com uma precisão quase documental, incluindo a sua topografia, a sua atmosfera e a vida dos seus habitantes. A intenção era dar aos leitores uma sensação visceral do tempo e do lugar. Joyce estava interessado em explorar a mente humana em toda a sua complexidade. Ao utilizar o fluxo de consciência e outros métodos inovadores, ele queria dar aos leitores acesso direto aos pensamentos e sentimentos dos seus personagens, revelando as suas profundezas psicológicas e emocionais. Joyce também queria desafiar as normas sociais e a censura literária da época. Ele abordou temas como sexualidade, religião, identidade política de maneira franca e muitas vezes provocativa. A intenção era questionar e expandir os limites do que poderia ser discutido na literatura. Joyce via Ulisses como uma obra de arte total, em que cada palavra, frase e capítulo estava cuidadosamente planeado e estruturado. Ele queria que a obra fosse uma sinfonia literária, com temas e motivos recorrentes que se entrelaçam e se desenvolvem ao longo do livro. Embora Ulisses não seja uma autobiografia, muitos elementos da vida de Joyce e de suas experiências estão presentes na obra. Stephen Dedalus, um dos personagens principais, é uma versão ficcionada do próprio Joyce, enquanto Leopold Bloom é um alter ego que incorpora muitos dos pensamentos e sentimentos do autor. Ulisses foi publicado em 1922, no aniversário dos 40 anos de Joyce, após uma serialização que começou em 1918 na revista The Little Review. O livro enfrentou censura e foi banido em vários países devido ao seu conteúdo explícito e linguagem considerada obscena na época. A obra foi considerada obscena e imoral por muitos críticos da época, levando a sua proibição nos Estados Unidos e no Reino Unido. Apenas em 1933, um tribunal distrital de Nova York declarou que Ulisses não era obsceno, permitindo sua publicação e venda nos Estados Unidos. A influência de Ulisses estende-se por toda a literatura moderna. Escritores como T.S. Eliot, Virginia Woolf e William Faulkner reconheceram a profundidade e a inovação de Joyce, que pavimentou o caminho para novas formas narrativas e exploração literária. Uma curiosidade interessante é que o dia 16 de junho, data em que se passa o livro, é comemorado anualmente como Bloomsday. Fãs de Joyce em todo o mundo celebram com leituras públicas, passeios por Dublin e outras atividades que homenageiam a obra e o seu autor. Ulisses não é apenas uma leitura, é uma experiência literária que nos desafia a ver o mundo através dos olhos dos seus personagens e a explorar a profundidade e a complexidade da vida humana. James Joyce oferece-nos um retrato vívido e multifacetado da cidade de Dublin e da alma humana, que continua a ressoar e a inspirar leitores e escritores ao redor do mundo. O romance recorda-nos que até os eventos mais mundanos do dia a dia podem ser ricos em significado e profundidade. Através da sua complexidade estilística e temática, Ulisses permanece um testemunho da capacidade da literatura de expandir os nossos horizontes e desafiar as nossas percepções. Concluímos desta forma o mergulho na magnífica obra, Ulisses de James Joyce. Espero que tenham gostado do vídeo. Escrevam nos comentários se já leram o livro e o que acharam. É um livro incompreendido por muitos leitores, mas que merece uma leitura apurada e atenta. Dê-lhe essa oportunidade e perca-se nas ruas de Dublin. Se gostaram do conteúdo, inscrevam-se no canal, deixem um like, ativem o sininho e compartilhem o vídeo. Obrigado por assistirem e leiam, porque a leitura é o alimento da alma. Até a próxima!